A chuva caía em lençóis pesados e irregulares, encharcando a estrada de terra que levava aos fundos do abrigo. Um pitbull branco permanecia imóvel diante da porta de um canil trancado, o olhar cravado nas sombras para além do portão. Nenhum latido, nenhum rosnado, apenas encarava. Da beira da cena, um garotinho se aproximou, segurando algo com as duas mãos. No abrigo, bosque das acácias, a maioria das jaulas era barulhenta. Patas arranhando, cães latindo, rabos abanando num ritmo desesperado. Mas no corredor mais distante, atrás de um portão de aço reforçado, havia silêncio. Era lá que Bruno ficava. Um pitbull branco, com orelhas cheias de cicatrizes e um olhar que fazia homens adultos recuarem. Ele não avançava para ganhar petiscos. Ele não choramingava, apenas observava, como se esperasse pelo fim. A equipe sussurrava sobre ele, marcado para a eutanásia, diziam. Mais um incidente e tudo estaria acabado. 2 mordidas, um pedido de demissão, um risco grande demais. Então veio Elias Costa, apenas o filho da faxineira de 11 anos. Pequeno, quieto, invisível, ele não falava com ninguém, apenas sentava no canto com um caderno de desenho surrado, esperando sua mãe terminar de esfregar o chão. E então, um dia, ele parou em frente à jaula de Bruno e não se moveu. Esta é uma história sobre medo, instinto e um laço que ninguém imaginou ser possível. Mas naquela noite, algo que ninguém esperava aconteceu. Elias não falava muito. Na escola, os professores diziam que ele era quieto, mas gentil. Em casa, o silêncio pairava pesado desde que seu pai morreu num atropelamento e fuga, 2 anos antes. O homem desviou sua caminhonete para não atingir um vira-lata na estrada. O veículo capotou. O cachorro sobreviveu. O pai de Elias, não. Agora, toda a tarde, Elias esperava no abrigo enquanto sua mãe, Márcia Costa, esvaziava lixeiras e esfregava os azulejos do banheiro. Ele nunca reclamava. Sempre trazia as mesmas coisas. Seu caderno, um lápis quebrado e o casaco verde desbotado que um dia pertenceu ao seu pai. Ele nunca se afastava, exceto uma vez. Naquela primeira vez, ele parou no fim do longo corredor. O corredor de Bruno. Nenhum latido. Apenas aquele olhar, afiado e silencioso, de dentro do canil. Não chegue perto daquele ali, avisou uma voluntária sem levantar a cabeça. Ele não é seguro, mas Elias não respondeu. Apenas se sentou, bem ali, em frente à jaula de Bruno, de costas para a parede fria, com as pernas cruzadas. Ele não chamou o cachorro, nem mesmo abriu seu caderno. Apenas sentou-se. Bruno rosnou. Um som profundo, gutural. Um aviso que teria feito qualquer um correr. Elias não se mexeu. No dia seguinte, a mesma rotina. Elias sentou-se em silêncio. Desta vez, ele trouxe um pedaço de torrada embrulhado num guardanapo. Ele não tentou alimentá-lo diretamente. Apenas colocou suavemente no concreto e empurrou na direção do canil com a ponta do lápis. Bruno avançou, com força. A torrada se esfarelou. Seus dentes bateram nas grades como um trovão. Ainda assim, Elias não correu. Apenas se inclinou para trás novamente. Esperou. No 4º dia, os funcionários começaram a notar. Esse moleque vai perder um dedo, alguém murmurou na sala de descanso. Ricardo Alves, um tratador experiente e sem paciência para sentimentalismo, observava à distância. Ele tem sorte que o Bruno não odeia crianças, ainda. Mas o menino continuava vindo, continuava sentando, continuava observando. Até que uma tarde, Elias finalmente falou, baixo, quase inaudível por cima do zumbido das luzes fluorescentes. Meu pai morreu salvando um cachorro, ele disse. As pessoas disseram que foi idiotice, mas eu acho que talvez ele só entendia algo que elas não entendiam. Bruno nem reagiu, mas também não rosnou. Elias encostou a cabeça na parede. O casaco de seu pai caía de seus ombros estreitos. O corredor estava frio. Mesmo assim ele ficou. E então, algo mudou por trás dos olhos de Bruno.
Tudo que Elias queria era um lugar onde não precisasse se explicar, onde o silêncio não parecesse um castigo, onde o luto não fosse algo que as pessoas sentissem pena ou ignorassem. Ele não queria ser corajoso. Ele só queria sentar ao lado de algo que entendesse o que significava estar quebrado e não ser perigoso. Bruno, trancado atrás de grossas barras de metal, não tinha mais uma placa com seu nome, apenas um adesivo vermelho em sua ficha. Perigoso. Não se aproxime. Seu dono anterior o havia largado do lado de fora do portão do abrigo uma noite, amarrado a uma corrente tão apertada que deixou cicatrizes em seu pescoço. Sem bilhetes, sem história. Apenas um cachorro com sangue no focinho e medo nos olhos. A equipe tentou, no início, mas depois de 2 mordidas, uma no braço de uma nova voluntária, outra na mão de um tratador, a paciência se esgotou. Bruno foi transferido para a ala de isolamento. Menos luzes, sem visitantes, apenas concreto e julgamento. A diretora do abrigo, tentando evitar problemas legais, deu a Bruno 2 semanas. Isso fazia 1 mês. Cada dia desde então tinha sido uma execução adiada. Foi no 5º dia das visitas de Elias que algo se quebrou. Um faxineiro chamado Fábio, cansado e descuidado, passou pela jaula de Bruno com uma vassoura pendurada no ombro. As cerdas de metal bateram contra as grades do canil. Bruno se levantou num pulo, mostrando os dentes. O latido que explodiu de seu peito ecoou pelo corredor. Caramba, sibilou Fábio com o coração disparado. Psicopata desgraçado. Por frustração, ou talvez por medo, ele cutucou o cabo da vassoura em direção às grades, provocando o cachorro como uma criança cutuca um leão na jaula. Bruno o abocanhou com força total. O cabo se estilhaçou. Um dente lascou. Quando Márcia encontrou Elias e o puxou para longe, o menino já tinha visto tudo. Mais tarde, naquela noite, enquanto Márcia esfregava o chão do corredor e as luzes piscavam na ala silenciosa, Elias sentou-se em seu lugar de sempre. Sua voz era quase inaudível. Eu vi o que ele fez, mas eu também vi você. Você não estava tentando machucá-lo, você só estava com medo. Bruno não rosnou, mas também não se aproximou. Nos bastidores, uma decisão já havia sido tomada. Naquela noite, a diretora assinou a autorização para o sacrifício de Bruno. 48 horas. Final. Ninguém comemorou, ninguém chorou. Era apenas mais um formulário. Mais um cachorro que não podia ser consertado. Ninguém contou a Elias. Mas quando ele chegou no dia seguinte, Ricardo estava observando. O tratador estava de pé no corredor, de braços cruzados, franzindo a testa para o menino sentado em frente ao cão condenado. Ele não é burro, Ricardo sussurrou para si mesmo. Ele sabe o que está por vir. E no brilho dos olhos de Bruno não havia raiva. Apenas um silêncio tão alto que parecia luto. O abrigo parecia mais pesado depois daquela noite. Não em som, mas em clima. Até os cães, que geralmente latiam sem parar, pareciam mais quietos, como se sentissem que algo definitivo estava próximo. Bruno parou de andar de um lado para o outro. Parou de rosnar. Ele estava deitado, enrolado no canto mais distante de seu canil, respirando superficialmente, com os olhos semicerrados, como se já tivesse se resignado ao fim. Elias notou a mudança imediatamente. Ele se sentou como de costume, com o caderno de desenho equilibrado nos joelhos. Mas hoje ele não desenhou. Apenas observou Bruno, inexpressivo. O silêncio entre eles nunca pareceu tão denso. Na sala de descanso, Ricardo bebia um café amargo e folheava a ficha de Bruno novamente. Ele não ataca há semanas, disse ele em voz alta, embora ninguém estivesse ouvindo. Ele está reagindo, não iniciando. Mas isso não importa, murmurou o vice-diretor. Mais um dia, Ricardo. Depois ele se vai. Naquela tarde, Elias estendeu o casaco de seu pai no chão, deslizando-o cuidadosamente até a metade por debaixo das grades. Bruno não se moveu, mas seus olhos seguiram o movimento. O casaco ficou ali como uma ponte entre mundos.
um costurado com memória, o outro manchado pelo medo. Horas depois, alguém o chutou para longe. Sem gentileza. Um tratador júnior, novo e nervoso, viu o casaco e entrou em pânico. "Que diabos isso está fazendo perto dele?" Ele gritou, puxando o pano de volta com uma vara. "Esse moleque vai ser estraçalhado." Elias chegou bem a tempo de ver o casaco de seu pai amassado na mão do tratador. "Não toque nisso," ele disse, mais alto que o usual. O tratador piscou, surpreso. "Você não pode deixar coisas aí dentro. Este cachorro não é seu amigo." Elias não respondeu. Pegou o casaco de volta, dobrou-o, sentou-se novamente. Bruno levantou a cabeça ligeiramente. Por um momento, seus olhares se encontraram. Então veio a tempestade. Naquela noite, relâmpagos cortaram o céu sobre o bosque das acácias. A energia piscou. Um fusível queimou na ala leste, deixando parte do abrigo escuro e frio. O corredor de Bruno mergulhou na escuridão. Ricardo estava fazendo sua ronda quando ouviu algo. Passos, suaves, não de sapatos, descalços. Ele virou a esquina e congelou. Elias estava na ala restrita. "Ei!" Ricardo gritou. O menino não correu, nem mesmo se assustou. Ele estava ajoelhado em frente à jaula de Bruno novamente, sussurrando. A porta ainda estava trancada, mas seus dedos estavam a centímetros das grades. Ricardo correu para frente, com o coração martelando. "Elias!" ele latiu. "Que diabos você está fazendo?" O menino olhou para cima lentamente. Eu tinha que contar a ele. Ricardo o puxou para trás pelos ombros. "Você está tentando morrer? Ele não é seu bicho de estimação. Não é um cachorrinho triste de desenho animado." Elias limpou o rosto. Ele não estava chorando. Não exatamente, apenas esgotado. "Ele está com medo", disse ele. "Como eu." Lá fora, a tempestade rugia. Trovões sacudiam as janelas. Em algum lugar, uma caixa de fusíveis gemeu. Faíscas estouraram atrás da parede. A equipe se apressou para consertar. Ninguém notou que, por alguns segundos, a trava da jaula de Bruno se soltou. Mas não importava. Bruno não se moveu. Mais tarde, naquela noite, Ricardo sentou-se sozinho na sala de controle, assistindo a filmagens antigas. Um clipe mostrava Elias deslizando a torrada em direção às grades. Outro mostrava Bruno, recuando em vez de morder. E um, gravado silenciosamente em um celular, mostrava o menino colocando a mão contra as grades, enquanto o cachorro cheirava gentilmente. Ricardo se inclinou para frente, semicerrando os olhos. Ele não tinha notado antes. O rabo de Bruno havia se movido. Apenas uma vez. Um movimento rápido, quase invisível, mas estava lá. Na manhã seguinte, Elias chegou mais cedo que o normal, antes de sua mãe bater o ponto, antes das luzes estarem totalmente acesas. Ele sentou-se novamente, com o casaco no colo. "Você sabe o que eles vão fazer, né?" ele perguntou suavemente. Bruno sentou-se ereto, orelhas para frente. "Quieto, eu não te culpo", sussurrou Elias. "Se eu estivesse preso assim, eu também morderia." Sua mão se estendeu, aberta, sem comida, sem petiscos, apenas presença. E então, Bruno deu um passo à frente. Elias não se assustou. Outro passo. Então, uma pausa. O cachorro cheirou. Mais perto. O corredor permaneceu imóvel, ninguém por perto. Apenas o menino e o cachorro e o espaço impossível diminuindo entre eles. Um relâmpago brilhou novamente, mas dentro daquele corredor, algo finalmente se quebrou. Não um osso, não uma regra, uma barreira. O som das patas de Bruno contra o concreto era quase inaudível, como o toque suave de gotas d'água. Ele se moveu devagar, cautelosamente, como se o peso de cada memória ruim ainda estivesse acorrentado ao seu corpo. Elias permaneceu imóvel, joelhos dobrados, mãos abertas, respiração firme. Ele não falou. Não o persuadiu. Ele apenas esperou. O focinho de Bruno alcançou a borda do casaco. Ele cheirou uma vez, depois de novo. E então, sem aviso, ele pressionou o focinho contra o tecido gasto e ficou ali, parado, respirando fundo. Seu corpo inteiro amoleceu.
Não de medo, mas em algo mais próximo do reconhecimento. Elias soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Ricardo, escondido no final do corredor, observando através do vidro, inclinou-se para a frente, atordoado. Ele tinha visto aquele cachorro mostrar os dentes para as sombras, mas agora Bruno estava parado, pacífico. Então veio o momento final. Bruno caminhou para a frente até que sua cabeça tocou suavemente a mão estendida de Elias. Ele nem mordeu, nem rosnou, nem recuou. Apenas ficou ali, de cabeça baixa, como se oferecesse uma trégua invisível. Os dedos de Elias tremeram ao pousar na pelagem do cachorro. Não um carinho, apenas contato, o suficiente para dizer: eu vejo você. Ricardo exalou com força pelo nariz, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não acredito. Ele pegou o celular, não para ligar para ninguém, para gravar. Isso não era agressão, isso não era instinto, isso era uma escolha. Bruno não se deitou. Ele não abanou o rabo, mas ele não se afastou. Ele ficou. E pela primeira vez desde que chegou ao abrigo, ele não estava sozinho naquela jaula, mesmo com a porta ainda fechada. Ao meio-dia, o vídeo já havia circulado entre a equipe do abrigo. Ricardo não o postou online. Ainda não, mas ele o mostrou para a diretora, para os tratadores, para qualquer um que já havia marcado Bruno como uma causa perdida. As reações foram mistas. Isso poderia ter dado muito errado, muito rápido, disse uma tratadora, cruzando os braços. Ou talvez ele só não se sentiu ameaçado, murmurou outro, observando o momento em que a mão de Elias tocou a pelagem. A diretora ficou menos impressionada. Isso não prova nada, disse ela. O menino não deveria ter chegado perto daquele animal. Ele poderia ter se ferido gravemente. Mas não se feriu, respondeu Ricardo baixinho. E o cachorro nem sequer se mexeu. Isso não significa que a ameaça desapareceu. Ela disparou. Ele mostrou agressividade, repetidamente. Mas agora ele está mostrando outra coisa. Silêncio. Então, não é o suficiente. Bruno permaneceu isolado, agora sob observação mais rigorosa. A ordem de eutanásia não havia sido cancelada, apenas adiada. Ricardo tentou argumentar com ele. Ele fez a escolha de não machucar. Isso tem que valer alguma coisa. A diretora balançou a cabeça. Um vídeo não vai anular a política. Ele foi marcado. Estamos falando de responsabilidade, não de sentimentos. Naquela noite, Elias voltou como de costume. Ele não sabia da reunião. Não sabia que o vídeo estava circulando pelos e-mails internos. Ele só sabia que quando se sentou em frente à jaula de Bruno novamente, o cachorro se aproximou sem hesitação. Pressionou a cabeça contra as grades, como se perguntasse: você voltou. Elias colocou o casaco no chão novamente. Abriu seu caderno de desenho. Pela primeira vez, ele começou a desenhar Bruno. Não a fera rosnando na foto da ficha, não o sinal de perigo no canil, mas esta versão, a quieta, a que ficou. Enquanto isso, a equipe observava da sala de controle. Ricardo estava nos fundos, de braços cruzados, com o coração pesado. Isso não é mais apenas sobre um cachorro, disse ele baixinho. É sobre se acreditamos que ele pode mudar. A diretora, de braços cruzados, olhava para o monitor. O mundo não tem tempo para esperar por talvez. Mas nem mesmo ela conseguia desviar o olhar do menino e do pitbull e do silêncio entre eles, que agora parecia menos medo e mais confiança. A manhã seguinte trouxe ar frio e decisões mais frias. Um memorando circulou pelo abrigo. Sacrifício de Bruno marcado para as 17 horas. Sem exceções. A diretora o assinou pessoalmente. Ricardo o leu 2 vezes, com o maxilar cerrado. Ele considerou lutar contra isso. De novo. Mas o relógio estava correndo, e ele sabia como aquele lugar funcionava. Política acima da misericórdia. Segurança acima da possibilidade. Às 15h45, uma reunião de equipe foi convocada na sala de descanso. Todo o pessoal-chave. E Elias.
Márcia, ainda de uniforme, sentou-se ao lado do filho, com as mãos cerradas no colo. Seus olhos corriam pela sala, como se ela estivesse pronta para agarrá-lo e correr. A diretora abriu a reunião sem cerimônia. Houve um incidente, disse ela. Não um ataque, mas uma violação. Ela olhou diretamente para Elias. Este menino entrou em uma área restrita e interagiu com um animal classificado como perigoso. Isso poderia ter acabado muito mal, mas não acabou, disse Ricardo, dando um passo à frente. Essa não é a questão. Meio que é, sim, ele disparou. Elias se levantou lentamente. Vocês continuam dizendo que eu quebrei uma regra, disse ele com a voz firme. Mas nenhum de vocês fala sobre o que o cachorro não fez. Todos se calaram. Elias olhou ao redor da sala. Ele não mordeu, ele não rosnou, ele apenas ficou. Você teve sorte, murmurou alguém. Não, disse Elias. Eu fui visto e ele também. A sala permaneceu quieta, até que a diretora finalmente disse: E o que você propõe? Que o deixemos ir? Que o entreguemos a uma criança? Elias não piscou. Eu não quero ser o dono dele. Eu só não quero que ele morra. Márcia colocou a mão no ombro do filho. Ricardo caminhou até o armário. Abriu a gaveta de cima. De dentro, ele tirou uma coleira vermelha brilhante. Ainda na embalagem plástica, novinha em folha, ele a entregou a Elias. Se você realmente acha que ele confia em você, disse ele com a voz baixa, então nos mostre. Coloque isso nele, sem a ajuda de ninguém, sem petiscos, sem comandos, apenas você e ele. A coleira parecia pesada nas mãos de Elias. Não pelo peso, mas pelo que significava. Lá fora, as nuvens se adensavam sobre o prédio. As sombras se estendiam pelo chão do corredor. O dia estava acabando. Elias olhou para a porta, para a coleira, e assentiu. O corredor para a ala de isolamento nunca esteve tão silencioso, sem latidos, sem barulho de metal. Apenas o eco suave dos sapatos e o zumbido das luzes fluorescentes acima. Todos vieram. A diretora, Ricardo, alguns tratadores, Márcia, até os voluntários mais jovens ficaram em silêncio, alinhados no corredor como espectadores de algo sagrado ou imprudente. Eles não sabiam qual dos dois. No centro de tudo, caminhava Elias Costa, a coleira vermelha firmemente segura em sua mão direita. O casaco de seu pai pendia frouxamente de seus ombros, quase tocando o chão. Bruno estava atrás da última porta à esquerda. Quando Elias deu um passo à frente, os outros congelaram. A diretora cruzou os braços, claramente desconfortável. Ricardo não disse uma palavra. Ele não precisava. Seus olhos diziam tudo. Este é o seu momento. Ninguém pode fazer isso além de você. Elias chegou ao canil. Bruno estava lá dentro, alerta, mas calmo. Não enrolado de medo, não contraído de tensão, apenas esperando. O menino colocou uma mão na trava da porta. Você sabe o que estou pedindo, não sabe? Ele sussurrou. Eu nem vou forçar, mas se você quiser ir, temos que fazer isso juntos. A trava estalou. A porta se abriu rangendo. Ninguém respirava. Bruno não se moveu. Elias entrou. O ar estava denso. Cada segundo parecia uma hora. Mas o menino manteve os ombros baixos, a respiração firme. Ele se agachou, segurou a coleira na palma da mão aberta e a colocou suavemente no chão à sua frente. Bruno cheirou o ar. Aproximou-se lentamente, os olhos fixos em Elias. Outro passo, depois outro. E então, em um movimento tão fluido que quase não foi registrado, ele abaixou a cabeça sobre a coleira. Elias estendeu a mão, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Ele aprendeu. Clique. Bruno se encolheu por meio segundo. Então, nada. Ele ficou parado, não tenso, não incerto, apenas lá. Pronto. Elias se levantou, coleira na mão, e se virou para a porta. Vamos, garoto, disse ele suavemente, e Bruno o seguiu. Enquanto saíam do canil juntos, o corredor se abriu como o mar.
Os tratadores se afastaram. Os voluntários sussurraram. A diretora olhava, atordoada, em silêncio. A mão de Márcia cobria sua boca. Ricardo balançou a cabeça, meio incrédulo, meio maravilhado. Sem rosnados, sem resistência. Apenas um menino e o cachorro que todos haviam descartado, caminhando lado a lado por um corredor que antes ecoava com medo, agora preenchido com outra coisa. Algo como esperança. Quando chegaram ao final do corredor, a diretora finalmente encontrou sua voz. Isso não significa que ele está seguro com todo mundo, ela murmurou. Ricardo se virou, calmo, mas firme. Não, mas significa que ele é capaz de confiar. E isso é mais do que tínhamos ontem. Bruno sentou-se obedientemente ao lado de Elias, sem puxar a coleira, apenas olhando para ele com os olhos suaves. E pela primeira vez, ninguém viu uma ameaça. Eles viram uma escolha. Semanas se passaram. A ordem de eutanásia foi silenciosamente removida da ficha de Bruno. Ninguém falou sobre isso em voz alta, mas o adesivo vermelho de perigo em seu canil desapareceu uma manhã, arrancado e jogado no lixo. Elias ainda ia ao abrigo todos os dias, mas agora, não apenas para esperar por sua mãe, ele havia recebido uma pequena tarefa: ajudar a reabastecer as tigelas de comida e limpar os pratos de água. Não era oficial, mas todos sabiam que ele agora fazia parte da equipe. Bruno não vivia mais isolado. Ele tinha um novo espaço, maior, mais claro e aberto durante o horário de visita. Alguns voluntários tentaram se aproximar. Alguns foram permitidos. A maioria foi ignorada. Mas quando Elias se aproximava, o rabo de Bruno sempre se movia. Eles tinham sua rotina: sentar, esperar, andar, sem puxar a coleira, sem comandos, apenas compreensão. Uma tarde, Márcia passou pela janela da sala de descanso e os viu no pátio. Bruno estava deitado na grama, com a cabeça apoiada suavemente no colo de Elias. O menino estava lendo um livro surrado, com o casaco de seu pai estendido como um cobertor sobre os dois. Ela sorriu para si mesma, limpou as mãos no avental e sussurrou. Ele encontrou a pessoa dele. Ricardo, que estava por perto, assentiu. Ou talvez eles se encontraram. O abrigo não mudou da noite para o dia. Alguns cães ainda latiam alto demais. Alguns voluntários ainda desistiam rápido demais. Mas algo estava diferente agora. Um pouco mais de paciência. Um pouco mais de silêncio permitido entre os comandos. E às vezes, isso era o suficiente. Porque nem tudo que está ferido é perigoso. E nem todo mundo que rosna quer morder. Às vezes, eles estão apenas esperando que alguém se ajoelhe. E não se assuste. Talvez você já tenha conhecido alguém como Bruno. Alguém descartado cedo demais. Alguém que rosnava não por ser mau, mas porque foi ferido muitas vezes por muitas mãos que diziam se importar. Ou talvez você já tenha se sentido como ele. Se esta história tocou em algo em você, compartilhe. Não porque é sobre um cachorro, mas porque é sobre todos nós. Sobre segundas chances, sobre escolher confiar, mesmo quando é aterrorizante. Deixe um comentário. Diga-me de onde você está assistindo. Diga-me se você já conheceu um animal ou uma pessoa que só precisava que alguém não tivesse medo dele. Porque às vezes o que nos salva não tem voz, apenas fica e escuta. E se isso não vale a pena compartilhar, o que vale?